Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu acho altamente importante, que é planejamento. E planejamento para execução. Então vem comigo que o vídeo hoje está massa. Olha, planejamento é quando você planeja uma coisa, não quer dizer que você vai fazer aquela determinada coisa. Porque a gente vive em uma ponte, vamos dizer assim, em que de um lado está o planejamento e do outro lado está a execução. Aí o que é que acontece? A gente tem esses dois extremos. Ora a gente planeja demais e executa de menos, ora a gente executa demais e planeja de menos. O ideal é a gente achar um equilíbrio entre esses dois pontos, nessa ponte. Porque isso vai fazer com que, quando você planeje, você consiga evitar pequenos problemas ou alguns problemas que possam acontecer na realização daquilo que você deseja executar. E aí o que é que acontece? O planejamento vai fazer com que você se prepare, se planeje para aqueles microproblemas que podem acontecer durante a execução. E o melhor de tudo, quando você está se planejando, por exemplo, você pode fazer o seu planejamento para o pior caso que possa acontecer. Com isso, você vai estar se preparando para o pior caso que possa acontecer. E aí o que é que acontece? Você se preparando para o pior caso, caso ele aconteça, você estaria preparado e não teria tanto problema caso aquilo acontecesse. Por quê? Porque você pode se planejar caso o pior caso aconteça, que é uma coisa boa também de você utilizar o planejamento para a sua execução. O pior de tudo, quando você está nessa questão de planejamento e execução, é um problema que muitas pessoas passam, é justamente planejar demais e não executar. Porque se você não executar, você nunca vai dar o start no seu projeto. Então o ideal é que você tenha realmente, como eu falei, esse ponto de equilíbrio entre o seu planejamento e a sua execução, porque você só vai conseguir realizar o que você quer se você realmente partir para a ação, se você partir para a execução. E essa execução, obviamente, depende do planejamento. E aí o que é que acontece? Muitas pessoas, elas deixam de executar muitas coisas e também até de planejar muitas coisas por um fator que impacta muitas pessoas, que é a questão do medo. Muita gente tem medo de errar, tem medo de fracassar, tem medo do seu projeto fracassar, tem medo do seu projeto não funcionar. E aí o que é que acontece? Antes de fazer isso, antes de acontecer isso, né, o que a gente pode fazer é o planejamento, que é justamente o planejamento do pior caso, tal como a gente falou. Então, você fracassar em um projeto, por exemplo, se você parar para pensar, é uma coisa que a gente precisa colocar na cabeça que pode fazer parte. E existe muito aprendizado nos fracassos. O sucesso que você tem hoje não veio de um caminho linear, foi de um caminho cheio de obstáculos. Você caiu e se levantou diversas vezes. Cada pessoa tem a sua história. Então, quando você executa um projeto e ele fracassa, né, e você pode ir fracassando até conseguir esse projeto, você deve pensar no seguinte, né, o seu sucesso de hoje é justamente uma soma de diversos fracassos que você teve ao longo da sua vida. E a gente tem sim que dar importância ao fracasso, porque no fracasso e no erro também há aprendizagens. Isso tem muito a ver também com o método científico. Essa questão de você se planejar para o pior caso, se planejar para a sua execução, planejar ou se planejar para os microproblemas, faz com que você se planeje para o fracasso. E essa questão de você encarar o fracasso tem a ver justamente com uma palavrinha que é outra palavra que é altamente importante, que se chama coragem. E coragem é você ir com medo mesmo, né? Você ter medo e vai com medo mesmo. E a coragem é o que vai fazer você planejar e, com esse planejamento, executar e encarar todos os obstáculos que vão aparecer, e eles vão realmente aparecer. Porque se não aparecer, vai ser um caminho muito linear, e esse caminho linear, muitas das vezes, ele não acontece. Então, ele é um caminho tortuoso, cheio de obstáculos, que você vai sim passar na sua vida. A vida é feita de erros e acertos. A gente erra para poder acertar. Então, o ideal com o seu planejamento é você verificar que você está na direção daquilo que você quer executar, daquele projeto que você quer realizar. E aí o que é que acontece? É você verificar, ou se verificar, o seu atual com o seu eu anterior. E aí é você verificar o seu progresso. O importante é você verificar o seu progresso. É você verificar dia após dia que o seu progresso está acontecendo, que o seu desempenho está melhorando. É você se comparar dia após dia o seu eu atual com o seu eu anterior. Tem que haver uma melhoria.
E se não estiver ocorrendo também essa melhoria, tudo bem. Você precisa verificar o que é que você precisa melhorar para que ocorra essa melhoria. E a gente está aqui para ir em busca da nossa melhor versão e ter uma melhoria de desempenho todos os dias. Então é isso. Então a gente tem que buscar na nossa ponte o ponto de equilíbrio entre planejamento e execução. Você deve identificar o seu, verificar qual é o ponto que funciona para você. Então eu acredito sim que é importante você se planejar para você executar os seus projetos. Eu como professor me planejo muito quando eu estou desenhando uma aula, desenhando palestras, desenhando qualquer experiência de aprendizagem que eu quero realizar. Então é muito bom planejar isso porque eu planejo todos os passos e o importante é que se ocorrer alguma mudança no meio do caminho, o importante é que eu consiga me adaptar e não me desesperar caso ocorra uma mudança. Então é uma criação de uma habilidade também isso. Então busca se planejar para fazer a melhor execução, tenha coragem para poder executar. Então o vídeo de hoje foi sobre isso. Planeje a sua execução, planeje o que você deseja executar, que é importante você se preparar para os microproblemas que podem acontecer. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, porque assim o YouTube vai entender que esse vídeo ajudou você e vai poder mostrar esse vídeo para outras pessoas também. Então experimente essa pancada, verifica a magia acontecer, me diz se funcionou com você. Funciona comigo, acredito que pode funcionar com você também. Então é nóis e tamo junto. Valeu!